Boa tarde. Nós nos sentimos felizes também nesses dias, poder receber também da parte de Deus alimento, comunhão dos irmãos, nos alegra, nos fortalece, nos anima. E nós estamos olhando para a carta que Paulo, a última carta, 2 Timóteo, a última carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, cujo nome é Timóteo. Ele está preso em uma prisão em Roma. Não é mais aquela prisão, aquela casa confortável, alugada, que ele podia receber os irmãos. Nós olhamos no final de Atos, ele está numa casa alugada. E ali os irmãos, ele pode ministrar, pregar livremente aos que ali vão. Mas nessa ocasião, Paulo está confinado, preso em um calabouço, segundo os estudiosos, úmido, frio, em uma cela inferior. Irmãos, a razão de entender isso, se a gente olhar para esse prisma, a gente consegue entender a mensagem do apóstolo. Um homem que dedica a sua vida inteira pelo Evangelho, está terminando a sua vida como um criminoso, como um homem que talvez tivesse feito algo que de alguma forma trouxe consequências através dos seus crimes para aquela sociedade. Não foi o caso de Paulo. Ele está preso, irmãos, porque ele mesmo vai dizer aqui: se ainda sou perseguido, é porque eu prego o Evangelho. Irmãos, esse Evangelho faz toda a diferença na nossa vida. Eu falei que esse Evangelho separa. Esse Evangelho, ele é impactante. Ele é vivo. Nós estamos vendo aí um anúncio de um Evangelho sem Cristo. Um Evangelho que torna as pessoas religiosas e não salvas. Nós estamos vendo galpões, indústrias sendo cheios de pessoas mortas, mas não salvas. Isso está sendo anunciado no rádio, na televisão, nos meios de comunicação, e nós estamos vendo isso. O cenário dos nossos dias, eles também são degradantes, de morte, de horror. E creio que essa epístola, ela tem essa mesma validade para nós, nos nossos dias atuais, essas admoestações, esses conselhos, essas palavras de encorajamento da parte de Paulo, nos encorajar, nos animar, nos fortalecer. Quem aqui já não teve, em um dado momento da sua vida, desanimado? Em um dado momento dizer que não vai prosseguir, não vai adiante? Quem aqui não teve? Tenho certeza que fomos falar com cada irmão, com cada irmã. As nuvens escuras do desânimo têm sondado o nosso coração. As nuvens escuras talvez tenham nos dito: não vale a pena sofrer, não vale a pena perseverar, não vale a pena. E exatamente estou vendo aqui que Paulo, ele está vendo que Timóteo está sofrendo, ele está vendo que por fora há um império dominado por um homem cujo nome é César, Nero. O seu desejo maligno de perseguir, de matar os cristãos. Ele coloca fogo em Roma. E ele então agora, após incendiar Roma, ele quer achar um bode expiatório, ele quer achar alguém culpado
e ele nada melhor do que achar cristãos e de fato colocar neles a culpa e poder, através desse álibi dele, sacrificar cristãos, inserir fogo em corpos humanos ainda vivos. Tudo isso está acontecendo nesse período que Paulo está escrevendo. Por fora, uma pressão do mundo, a pressão do Estado, a pressão do governo, de um império. Mas por dentro, irmãos, por dentro, havia também, eu diria, os falsos ensinadores. E nós vamos encontrar nessa epístola aqui, irmãos, decepções. Homens decepcionam. Na medida em que nós vamos caminhando com Deus e que vamos, iniciamos a caminhada, e ao longo da caminhada, essas coisas vão acontecer conosco também. Nós podemos decepcionar pessoas, mas pessoas vão nos decepcionar, pessoas vão romper conosco. Nós vamos perder amigos, nós vamos perder família. Será que já não vivemos isso? Será que não já perdemos? Irmãos, eu conheço irmãos que perderam as suas esposas. Eu conheço esposas que perderam os seus esposos, porque elas professam fé no Senhor Jesus Cristo. Eles foram mandados escolher a quem você vai escolher. Se você escolher viver com esse Senhor, com esse Salvador, olha, eu não vou viver mais com você. Eu conheço um irmão, ele falou para sua esposa: não, eu quero viver com você, eu quero o Senhor, eu quero os irmãos também. Ela falou: pois eu não quero os irmãos e eu não quero esse Senhor. Você escolhe. E irmãos, isso é literal, ele vive essa vida. Ela o abandonou, eles tinham 2 filhos. Esse irmão, ele é um exemplo para mim de pessoa de fé. A sua perseverança, como ele tem perseverado em servir, em buscar servir ao Senhor. Então, quando nós olhamos para essa epístola aqui, nós vamos encontrar essas verdades. Nós vamos ler a partir do versículo 3, capítulo 1. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com a consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou, primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou seu prisioneiro. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida, a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto,
que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Eu ainda, irmãos, queria que nós abríssemos em Provérbios, Provérbios 29, verso 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Ainda capítulo 23 e 23, a primeira parte do texto: compra a verdade e não há vendas. Compra a verdade e não há vendas. Desejamos ler e que o nosso Deus mesmo, Ele se digne de dar-nos a bênção dEle para meditarmos nessa porção da sua palavra. Amém. Duas frases que li recentemente de dois escritores, John Stott, eu estou lendo dele de 2 Timóteo, ele fala em um daqueles tópicos, ele usa uma expressão até, ao meu ver, engraçada, assim, que ele diz que é mais fácil descer a ladeira do que subir a ribanceira. É mais fácil andar no caminho que todos estão. É mais fácil acompanhar todo mundo. Mas não é fácil, irmãos, andar na contramão. Não é fácil. Um outro homem cujo nome é A.W. Tozer, ele diz que a igreja precisa de homens de Deus novamente. Homens que desprezam a fama. Homens que estejam dispostos a desprezar o lucro, o dinheiro. Homens que não vão negociar a verdade de Deus por causa de privilégios. E ele enumera muitas outras coisas que nos impressionam, irmãos. A gente percebe que o nosso cenário é um cenário difícil. Nos dias de Paulo era o império que perseguia, era o império com a sua força. Hoje nós sabemos que a maneira, a tática de Satanás é pela semelhança, é tornar o igual, é semelhante. Ali tem pregação, aqui também tem pregação. Eles estão falando de Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, olha o que ele fala. Ele fala na segunda carta aos Coríntios. Ele fala algo que gostaria de ler também. Ele fala: se vindo alguém, capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 4, porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho
que não abraçastes. E nós sabemos, irmãos, que Paulo diz que ainda que nós mesmos, ou que descesse um anjo do céu e vos pregasse um evangelho que vai além daquilo que vos temos anunciado, seja anátema. São as palavras de Paulo. Para descobrirmos e vermos o estado em que as coisas estão acontecendo, esta é a razão porque esse homem, Paulo, ele chega no final da sua vida, ele não está rodeado de muitos amigos. Ele não tem muitas pessoas em sua defesa. Pelo contrário, ele tem decepções. Irmãos, eu estou me lembrando de Corinto. Aquela igreja que Paulo, mas outros irmãos ajudaram, foram pioneiros, foram para lá pregar o evangelho. Olha o que ele fala com essa igreja. Olha o que ele fala no capítulo 10 da segunda carta. Vê se você consegue ver o seu coração, as suas palavras. Olha como as coisas são. Olha como as coisas podem acontecer. Olha bem o que ele diz assim. Eles falaram para ele. Olha o que eles falaram para ele. Ele fala no versículo 9. Para que não pareça como se quisesse intimidar-vos por carta. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a sua palavra é desprezível. Irmãos, ele trabalhou. Muitos ali chegaram à fé através do apóstolo. Lógico que outros cooperaram. Irmãos, nós estamos olhando e vendo que isso é uma realidade, isso vai acontecer. Na medida em que nós vamos andando com o Senhor, as decepções vão acontecer. Elas vão acontecer. E o Senhor falou para Paulo, Paulo, eu te mostrarei o quanto importa você sofrer pelo meu nome. Eu te mostrarei. Não deveria ser uma surpresa para ele. Paulo sabia que estava embutido no seu chamamento o sofrimento, as perseguições, as prisões. Mas quando nós temos que administrar, irmãos, alguma situação de adversidade, quando é conosco, quando acontece pessoalmente, nós ouvimos falar que aconteceu com fulano, nós estamos ouvindo aqui que um lar foi rompido, irmãos. Laços de afetividades foram rompidos pela morte. Talvez, irmãos, essa dor que corta o coração de um pai e de uma mãe, que já enterraram um filho na sua flor de vida, eu não posso dizer que eu tenho essa experiência. E eu estou pensando em outras áreas da vida, quando nós também somos surpreendidos. E nesse cenário, então, o desejo de Paulo é que o seu filho na fé, Timóteo, fosse realmente fortalecido, encorajado. Segundo a história, Timóteo tivesse a sua natureza tímida. Timóteo era tímido por natureza. E talvez a pressão de fora, a pressão de dentro para ceder, a pressão para abrir mão de verdades fosse muito grande. Se você continuar pregando esse evangelho ele traz perseguições, esse evangelho traz inimigos, esse evangelho tem sido a causa porque nós estamos sendo perseguidos. Você pode amenizar essa pregação. Ele está disposto a pagar esse preço. E nesse contexto, então, Paulo está desejando fortalecer o seu filho na fé. Quando nós olhamos verso 3, ele diz, dou graças a Deus, a quem Deus os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, que sem cessar faço memória de ti, nas minhas orações noite e dia. Eu estou pensando aqui,
Paulo fala que servia a Deus, que desde os seus antepassados servia a Deus com uma consciência pura. Quando nós olhamos em Atos os seus discursos perante as autoridades, ele fala sobre isso. Ele pensava que o que ele estava fazendo era a coisa mais certa. Ele fala que ele consentiu na morte, que ele sentia prazer. Olha o que ele vai mencionar em Atos capítulo 25. Em Atos 26, perdão, ele diz assim: o que também fiz em Jerusalém, verso 10, e havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quantos maltratava, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Irmãos, agora é esse homem que está falando que ele pensava estar fazendo certo. Talvez aqui nessa tarde, pessoas que estão conosco aqui, não salvas, alheios à vida de Deus, preso talvez nas suas religiões ainda, com sinceridade, como o caso de Paulo, ele fala isso. Não que Deus aprovava o que ele fazia, mas ele sentia que aquilo era realmente algo aprovado por Deus. Quantas pessoas sinceras que nós conhecemos, presas nos seus pecados, presas na religiosidade, como Paulo. Mas uma coisa, vemos a sua sinceridade. Paulo fala para Timóteo que de noite e dia, eu faço oração, Timóteo, por você. Eu lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Às vezes nós ouvimos de pessoas que falam para a gente assim: irmão, nós estamos orando por você. Já ouviu isso? Da boca para fora. Da boca para fora. É simplesmente um trocadilho de palavras que não vem acompanhado dessa sinceridade. Paulo não vai falar algo que ele não está fazendo. E no verso 4, então, ele diz: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas. Você já encontrou esse lugar onde Timóteo chorou? Já imaginou isso? Você imagina em um determinado lugar que você viu isso? Eu estou pensando em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Eles estão em Éfeso. Após Paulo dar muitas orientações aos anciãos. Após Paulo falar largamente com aqueles homens de Deus ali. Eles vão para a beira da praia. E ali a igreja reunida, talvez aqueles irmãos que ele pregou o evangelho para eles. E ele falando que ele ia para Roma e talvez não veriam mais o seu rosto. Ele fala, irmãos, ao coração daqueles irmãos em Cristo. E o texto lá diz que, agarrando a Paulo, abraçado em seu pescoço, ali houve um grande pranto. Irmãos, isto aqui é muito precioso. Isso é precioso, porque isso nos mostra o coração do apóstolo. O mesmo homem que fala duro, o mesmo homem que fala muitas vezes, as suas admoestações são duras, as suas exortações, mas o seu coração é um coração alargado, um coração cheio de amor. E ele tem então essa lembrança desse homem cujo nome é Timóteo.
E ele fala falando acerca de Timóteo, ele diz que trazendo à memória a fé não fingida. Será que há possibilidade, irmãos, de que alguém tenha uma fé fingida? Uma fé fingida. Filipe teve essa experiência de pregar o evangelho em Samaria. Aquele mágico. Até Filipe foi entusiasmado pela fé daquele homem. Uma fé fingida. Um coração não transformado. Mas esse jovem, cujo nome é Timóteo, ele tem dado prova. Ele já tem dado prova suficiente para provar a sua idoneidade. Ele é fiel. Ele acompanhou Paulo, ele foi para Corinto, naqueles embates, vamos dizer, naqueles confrontos mais difíceis. Lá estava ele, Timóteo. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Aqui há tantos jovens aqui nessa tarde, nesses dias. Quantos jovens aqui nessa tarde que com certeza Deus deseja que sejam de fato fortalecidos. Eu estou dirigindo aos jovens porque estou pensando em Timóteo como um jovem que amadureceu no trabalho, no serviço, na obra de Deus. Esse jovem que passa por algum momento de dificuldade, mas que não vai permanecer nessa condição. E ele então menciona aqui de duas pessoas. Ele menciona da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Essa mulher, cujo nome é Eunice, essa mulher alcança essa vitória. O seu nome está ligado à vitória. Boa vitória. O seu nome está demonstrando que, mesmo como mencionei na primeira reunião, que ela contraiu um jugo desigual, como uma judia. Ela casou com um homem grego, um homem não salvo, um homem incrédulo, um homem que não conhecia o Deus de Israel. Ela paga um preço muito caro por isso. Mas isso não inibe o coração dessa mãe, dessa avó, de aplicar a boa palavra de Deus no coração dos seus filhos. Irmãos, nós somos surpreendidos diversas vezes. A gente percebe lares onde os pais não eram cristãos. Não há nenhuma descendência de cristianismo. E Deus tem levantado irmãos lá que nos deixa, eu diria, alegres. Porque, irmãos, isso é obra de Deus. Deus levanta. E Deus então salva essa avó, salva essa mãe. E essa mãe e essa avó, elas aplicam esse esforço no coração dessa criança. A fé não fingida. É a fé que de fato está pronta. É a fé que se prontifica. Eu estou pronto, Paulo, a te acompanhar. Aconteça o que acontecer. Não depende do número de irmãos que reúnem aqui. Não, a razão da minha presença com os irmãos não depende de um grupo maior, se o grupo é pequeno. Não depende dessas coisas, porque nós reunimos atraídos ao nome do Senhor Jesus. E Paulo então agora fala para Timóteo: por cujo motivo te lembro que despertes o dom que há em ti. Como você está usando o seu dom? Você é salvo? Vocês que vieram aqui nesta manhã e sentaram ao redor da mesa, o escritor aos Hebreus fala do fruto dos lábios que confessa o seu nome. Irmãos, às vezes, pessoas mudas, não há nenhuma participação nas reuniões da igreja, não há nenhum envolvimento, não há nenhum desejo
de desenvolver no conhecimento da palavra de Deus, nas orações. Citar um hino é muito fácil. Citar um hino é só abrir o hinário vamos cantar o hino tal. Mas exercitar a mente, o coração. O fruto dos lábios que confessa o seu nome. Desejar, almejar. Os que estiveram na reunião da manhã, já está pensando que no próximo domingo nós vamos nos reunir novamente. Não só nessa reunião, a reunião de estudo, a reunião da pregação, em todas essas reuniões, o quanto o meu dom vai ser importante. Fora das reuniões, o meu dom é importante. E eu estou perguntando, Paulo está de Timóteo, por cujo motivo te lembro que despertes o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Provavelmente em um ministério que Paulo estava dando, e o ensino. Naquele lugar, Timóteo é de fato confrontado, ele recebe a exortação, ele entende que ele precisa desenvolver esse dom. Olha rapidamente, encerrando já, irmãos. Olha comigo Colossenses, o final de Colossenses. Versículo 17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Há quanto tempo você é salvo? Há quanto tempo você é salvo? Como você tem procurado entender a questão dos dons espirituais? Todos nós recebemos. Todos nós. Então, atentar, estar atento, está ali esperando. Haverá um dado momento em que de fato o Senhor vai me usar. Senhor, eu estou pronto, Senhor. Eu estou nas fileiras de trás, mas eu estou pronto. E no momento em que o irmão se cansar, e no momento em que o irmão mais maduro não poder caminhar, Senhor, eu estou pronto, que o Senhor me levante. Eu vou estar aqui. Eu não vou me ausentar. Se você olhar na primeira carta de Timóteo, ele fala, capítulo 4, verso 14. Olha bem, ele diz assim, 1 Timóteo 4, 14. Ele fala algo, olha o que ele diz para Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ah, que preciosidade! Lá em Icônio, em Listra, um grupo de irmãos, 2 igrejas locais podiam erguer as mãos. Não estou dizendo que levantaram as mãos, mas apoiaram ele. Agora eles estão mais uma vez reconhecendo, ele tem dom. Irmãos, nós reconhecemos, irmãos, que nós temos um dom, mas os nossos irmãos que nos ouvem também reconhecem. Então é recíproco essas coisas, é a mão que vai, a mão que vem. Então há uma comunhão nesse aspecto. Então que Deus, na graça dele, nos ajude, irmãos, a ter essa apreciação que o Evangelho, ele traz também. Ele traz com ele. Ele é glorioso, mas ele traz perseguição, ele traz decepção. E nós podemos tanto decepcionar como pessoas vão nos decepcionar também. Nós vamos falar depois de Emineu e de Fileto, nós vamos falar de Onesífero. Vamos falar desses homens. Que Deus nos ajude. Amém.